A compulsão para criar e superar as mágoas da infância. Capítulo 9. Criando união. Saudações, caríssimos amigos. Deus abençoe a todos. Que as bênçãos divinas se derramem sobre todos vocês para ajudá-los a assimilar as palavras que direi esta noite e a tornar proveitosa esta ocasião. A falta do amor maduro. Como as crianças muito raramente recebem suficiente amor maduro e bondade, elas continuam a ansiar por ele durante toda a vida, a menos que a falta e a mágoa sejam reconhecidas e devidamente manejadas. Caso contrário, os adultos seguirão pela vida chorando inconscientemente pelo que não tiveram na infância. Isso fará deles pessoas incapazes de amar com maturidade. Vocês podem ver como essa situação passa de geração a geração. O remédio não é querer que as coisas sejam diferentes e que as pessoas aprendam a amar com maturidade. O remédio está unicamente em vocês. É certo que, se vocês tivessem recebido tal amor de seus pais, não teriam esse problema, no qual não está real e plenamente conscientes. Mas o fato de não terem recebido amor maduro não precisa perturbá-lo nem perturbar sua vida, pois basta que vocês se conscientizem dele, que o vejam e reequilibre os antigos desejos, as mágoas, os pensamentos e o conceito inconsciente, tornando apropriados à realidade de cada situação. Em consequência disso, vocês ficarão mais felizes e também serão capazes de amar com maturidade. Os filhos, se tiverem, ou outras pessoas do seu ambiente, para que possam ter início uma reação em cadeia benéfica. Essa correção realista é muito diferente do comportamento interior atual que vamos analisar agora. Todas as pessoas, incluindo até aquelas poucas que começaram a explorar a mente inconsciente e as emoções, normalmente dão pouca importância ao forte elo entre o anseio e a satisfação da criança e as dificuldades e problemas do adulto, pois muito poucas pessoas sentem na prática, e não apenas percebem em teoria, como é forte esse elo. É preciso ter plena consciência dele. Pode haver casos isolados e excepcionais em que um dos genitores proporciona ao filho uma dose suficiente de amor maduro. Mesmo que um dos genitores proceda assim até certo ponto, é muito provável que o outro não faça o mesmo. Como o amor maduro sobre a terra só está presente em certa medida, a criança sofre por causa da deficiência presentes mesmo no genitor amoroso. Com mais frequência, contudo, os pais são emocionalmente imaturos e incapazes de dar à criança o amor pelo qual este anseia. Ou fazem isso apenas num grau insuficiente. Durante a infância, raramente essa necessidade é consciente. As crianças não têm condições de expressar suas necessidades na forma de sentimentos. Elas não sabem comparar o que têm com o que os outros têm. Não sabem que poderia haver algo diferente. Acreditam que é assim que deve ser. Ou, em casos extremos, sentem-se particularmente isoladas e acreditam que seu destino é único. As duas atitudes estão longe da verdade nos dois casos. A verdadeira emoção não é consciente e não pode, portanto, ser devidamente avaliada e aceita. Assim, as crianças crescem sem jamais entenderem muito bem por que são infelizes, ou até mesmo que são infelizes. Muitos de vocês relembram a infância convencidos de que tiveram todo o amor que queriam, porque, na verdade, existiu algum amor. Muitos pais dão grandes demonstrações de amor, talvez mimem os filhos, mimos e
e paparicos podem ser uma compensação exagerada, uma espécie de desculpa pela incapacidade da qual, no fundo, se suspeita de amar com maturidade. As crianças são muito perspicazes para perceber a verdade. Elas podem não pensar nisso conscientemente, mas por dentro sentem profundamente a diferença entre o amor maduro e o genuíno, e a versão imatura e exagerada que é oferecida em seu lugar. Cabe aos pais a responsabilidade de proporcionar aos filhos a devida orientação e segurança, o que exige que tenham autoridade. Existem pais que jamais ousam punir ou exercer uma autoridade saudável. Esta falha se deve à culpa, pois o amor verdadeiro de doação, caloroso e reconfortante, está ausente em sua personalidade imatura. Outros pais podem ser severos demais. Dessa forma, exercem sua autoridade pela dominação, amedrontando a criança e não permitindo o desenvolvimento da sua individualidade. Os dois tipos são deficientes e suas atitudes erradas, absorvidas pela criança, são causa de mágoa e insatisfação. Nos filhos de pais severos, o ressentimento e a rebeldia são explícitos e, portanto, mais fáceis de serem identificados. No outro caso, a rebeldia é igualmente forte, porém oculta e, assim, infinitamente mais difícil de ser identificada. Se vocês tiverem um pai ou uma mãe que os sufocou de afeto ou de pseudo-afeto, mas sem calor humano verdadeiro, ou um pai que constantemente fez tudo certo, mas também sem calor humano e verdadeiro, vocês, como crianças, inconscientemente sabiam disso e se ressentiram. Conscientemente podem não ter preenchido nada, porque na infância não se pode identificar o que falta. Exteriormente, vocês receberam todo o apoio que queriam e precisavam. Como seria possível ao intelecto infantil traçar a linha divisória, sutil e tênue, entre o afeto real e o pseudo-afeto? O fato de se sentirem incomodados por alguma coisa, sem poder explicá-la racionalmente, fez com que vocês se sentissem culpados e inquietos. Assim, vocês procuram ver o menos possível. Enquanto a mágoa, a decepção e as necessidades insatisfeitas dos primeiros anos permanecem inconscientes, não é possível aceitá-las. Por mais que elas amem seus pais, permanece um ressentimento inconsciente que não permite perdoá-lo pela mágoa causada. Só se pode perdoar e esquecer quando a mágoa e o ressentimento profundamente ocultos são reconhecidos. O ser humano adulto entende que os pais também são apenas seres humanos. Não são irrepreensíveis e perfeitos como a criança acreditava e esperava que fossem. Mas não devem ser rejeitados agora porque tinham conflitos e eram imaturos. A luz do raciocínio consciente deve ser aplicada e essas emoções que vocês nunca permitiram que se tornassem realmente conscientes. Tentativas de curar sua idade adulta, a mágoa da infância. Enquanto vocês permanecerem inconscientes do conflito entre o anseio pelo amor perfeito dos pais e o ressentimento contra eles, estão fadados a tentar remediar a situação posteriormente. Esse esforço pode manifestar-se em vários aspectos da vida. Vocês deparam constantemente com problemas e padrões repetitivos cuja origem está na tentativa de reproduzir uma situação da infância para corrigi-la. Essa compulsão inconsciente é um fator muito forte, mas como está longe da compreensão consciente. A forma mais frequente de tentar remediar a situação é a escolha de parceiros no amor.
Inconscientemente, vocês sabem escolher um parceiro com aspectos do genitor particularmente falho em termos de afeto e amor real e autêntico. Mas vocês também procuram no parceiro algum aspecto do outro genitor que chegou mais perto de atender às suas necessidades. Por mais importante que seja ter os pais representados no parceiro, é ainda mais importante e mais difícil encontrar os aspectos correspondentes ao genitor que mais causou decepção e mágoa, aquele que suscitou mais ressentimento ou desprezo, e pelo qual vocês sentiam pouco ou nenhum amor. Assim, vocês buscam os pais novamente, de uma forma sutil, nem sempre fácil de detectar nos parceiros conjugais, nos amigos ou em outros relacionamentos. Subconscientemente ocorre as seguintes reações. A criança que há em vocês não consegue esquecer o passado, não consegue assimilá-lo, não consegue perdoar, não consegue entender e aceitar e, portanto, sempre cria condições semelhantes, tentando levar a melhor para finalmente dominar a situação, em vez de sucumbir a ela. Perder significa ser esmagado, o que precisa ser evitado a todo custo. O que essa criança pretende não tem nenhuma condição de se concretizar. O efeito prejudicial dessa estratégia sobre os relacionamentos. Como todo processo é extremamente pernicioso, em primeiro lugar, a derrota na infância é uma ilusão. Portanto, a vitória atual também seria uma ilusão. Além do mais, é uma ilusão que a falta de amor, por triste que possa ter sido na infância, seja a verdadeira tragédia de vocês. Subconscientemente, ainda sentem como tal. A única tragédia está no fato de que vocês prejudicam a felicidade futura ao continuar reproduzindo uma situação para tentar dominá-la. Meus amigos, que processo é profundamente inconsciente. Naturalmente, nada está mais distante da sua mente que se volta para metas e desejos conscientes. É preciso escavar muito para revelar as emoções que levam repentinamente a situações em que o objeto secreto é curar desgostos infantis. Ao tentar reproduzir a situação da infância, inconscientemente vocês escolhem um parceiro com facetas semelhantes às do pai ou às da mãe. No entanto, são esses mesmos aspectos que tornam tão impossível, agora como antes, receber o amor maduro, legitimamente desejado. Cegamente, vocês acreditam que, como o desejo agora é mais forte e mais vigoroso, o genitor parceiro cederá, quando, na realidade, o amor não pode vir desse jeito. Só quando vocês se livram dessa eterna repetição é que já não choram para serem amados pelo genitor. Em vez disso, procuram um parceiro ou outros relacionamentos com o objetivo de encontrar a maturidade que realmente necessitam e desejam. Ao não pedirem para serem amados como uma criança, vocês estarão igualmente dispostos a amar. No entanto, a criança interior acha que isso é impossível, por mais que o desenvolvimento e o progresso tenham feito de vocês pessoas capazes de amar. Esse conflito oculto eclipsa o crescimento da alma sobre outros aspectos. Para quem já tem um parceiro, a revelação desse conflito pode mostrar como determinadas facetas imaturas do companheiro lembram os pais.
Mas como agora vocês sabem que são muito poucas as pessoas realmente maduras, a imaturidade do parceiro já não será a tragédia que era quando vocês procuravam sistematicamente reencontrar o pai, a mãe ou ambos, o que naturalmente jamais viria a acontecer. Mesmo com a atual imaturidade e incapacidade, vocês podem formar um relacionamento mais maduro, sem a compulsão infantil de recriar e corrigir o passado. Vocês não fazem ideia de quanto o inconsciente se ocupa do processo de, por assim dizer, reencenar a peça na esperança de que desta vez será diferente, e nunca é. Com o passar do tempo, cada decepção é mais pesada e a alma fica mais e mais desanimada. Para aqueles meus amigos que ainda não atingiram determinadas camadas profundas do inconsciente inexplorado, isto pode parecer bastante despropositado e inventado. No entanto, aqueles que já chegaram a constatar a força das tendências, das compulsões e das imagens ocultas não precisam fazer nenhum esforço para acreditar nisso e reconhecem prontamente a verdade dessas palavras em sua vida. Vocês já sabem, com base em outras descobertas, como são poderosos os mecanismos da mente inconsciente e com que argúcia ela segue seus caminhos destrutivos e ilógicos. A reprise da dor da infância. Se vocês aprenderem a encarar os problemas e a insatisfação desse ponto de vista e seguirem o processo normal de deixar as emoções virem à tona, passarão a entender muito mais. No entanto, meus amigos, será necessário sentir outra vez o anseio e a dor da criança chorona do passado. Mesmo que essa criança também fosse feliz, a felicidade pode ter sido válida e absolutamente real, pois é possível ser feliz e infeliz ao mesmo tempo. Vocês podem agora ter perfeita lembrança dos aspectos felizes da infância, mas aquilo que feriu fundo, aquilo que vocês queriam tanto, sem saber bem o que era, não era percebido. Vocês não questionavam a situação, vocês não sabiam o que faltava, nem que faltava alguma coisa. Essa infelicidade fundamental precisa vir à consciência agora. Caso vocês queiram, de fato, continuar se desenvolvendo interiormente. Será preciso sentir outra vez a dor aguda do passado, que se perdeu de vista. Agora é preciso considerar a dor com a consciência da compreensão adquirida. Só dessa forma vocês conseguirão captar o valor de realidade dos problemas atuais e vê-los tais quais são. Pois bem, como fazer para sentir de novo uma dor tão antiga? Existe apenas um meio, meus amigos. Tomem um problema atual. Despojem-no de todas as camadas sobrepostas de reações. A primeira camada, a mais fácil, é a da racionalização, a de provar que os outros ou as situações são os culpados, que não são os conflitos mais íntimos que levaram você a tomar a atitude errada diante do problema do momento. A camada seguinte pode ser raiva, ressentimento, ansiedade, frustração. Por trás de todas essas reações, vocês encontrarão a dor de não ser amado. Quando sentirem a dor de não serem amados no problema atual,
Ela servirá para redespertar a dor da infância. Pensando na dor presente, voltem ao passado e tentem reconsiderar a situação com seus pais. O que eles lhes deram? O que você sentia de fato por eles? Vocês perceberão que, sob muitos aspectos, sentiam falta de alguma coisa que nunca viram antes com clareza porque não queriam ver. Vocês descobrirão que essa carência deve ter sido dolorosa na infância, mas a mágoa pode ter sido esquecida no nível consciente. No entanto, ela absolutamente não está esquecida. A dor causada pelo problema atual é exatamente a mesma dor do passado. Agora reavaliem a dor atual, comparando-a com a da infância. Finalmente, será possível perceber que ambas são uma só. Por mais verdadeira e compreensível que seja, a dor atual é a mesma dor da infância. Um pouco mais tarde, vocês verão como contribuíram para provocar a dor atual devido ao desejo de corrigir a mágoa da infância. Mas, primeiramente, só é preciso sentir a semelhança da dor. Isso exige um esforço considerável porque há muitas emoções sobrepostas cobrindo a dor atual e a dor do passado. Enquanto vocês não conseguirem cristalizar a dor do presente, não poderão entender mais nada a esse respeito. Depois de sincronizar as duas dores e perceber que elas são uma só, o passo seguinte é muito mais fácil. Tomando ciência do padrão repetitivo das diversas dificuldades enfrentadas, vocês aprenderão a reconhecer as semelhanças entre seus pais e as pessoas que provocaram ou provocam sofrimento em vocês. Ao sentir emocionalmente as semelhanças, vocês avançarão no sentido de solucionar o conflito básico. A mera avaliação intelectual não traz nenhum benefício. Para ser proveitoso e gerar resultados reais, o processo de renunciar à recriação precisa ir além do simples conhecimento intelectual. É preciso permitir-se sentir agora a dor de determinadas insatisfações, além da dor da insatisfação da infância, e depois comparar as duas até que, como dois slides, elas gradualmente entram em foco e se transformam em uma só. Sentindo agora a dor daquela época, que vocês lentamente virão a perceber que parecia necessário escolher a situação presente, porque lá no fundo vocês não conseguiam admitir a derrota. Quando isso acontece, o esclarecimento obtido e a experiência sentida exatamente como descrevi constituem as condições para dar o próximo passo. Não é preciso dizer que muitas pessoas nem sequer têm ciência de qualquer dor passada ou presente. Diligentemente, elas tiram o fato da cabeça. Os problemas não assumem a aparência de dor. Para elas, o primeiro passo é a consciência de que a dor existe e que dói infinitamente mais enquanto é negada. Muitas pessoas têm medo dessa dor e querem acreditar que, ignorando-a, poderão fazê-la desaparecer. Elas escolhem esse meio de alívio unicamente porque seus conflitos aumentaram demais. É muito melhor escolher esse caminho com o conhecimento e a convicção de que um conflito oculto, a longo prazo, faz tanto mal quanto um conflito manifesto. Eles não terão mais medo de desvendar a emoção verdadeira e sentirão, mesmo durante a experiência temporária de dor aguda, que naquele momento ela se transforma em uma dor de crescimento saudável, sem amargura, tensão, ansiedade ou frustração. Também existe os que suportam a dor, mas de forma negativa, sempre esperando que o remédio venha de fora. Essas pessoas
De certa forma, estão mais perto da solução porque, para elas, será muito fácil perceber que o processo infantil ainda está atuante. O lado de fora é o genitor, ou os genitores, que provocaram a mágoa, projetados em outros seres humanos. Basta, nesse caso, reformular o modo de encarar a dor. Não é preciso descobrir a dor. Como parar de recriar? É a segunda parte do capítulo 9, que vamos ler no nosso próximo vídeo. Até lá!